Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Mais um bate-papo aromático aqui do Conaroma. Você já sabe, terça-feira, 20 horas, é dia da gente estar aqui junto nesse momento para poder ampliar nossos conhecimentos sobre aromaterapia, sempre recebendo aqui um palestrante especial, convidado, que vai estar compartilhando com a gente um pouco da sua experiência, trazendo sempre um assunto bem relevante para a gente poder cada vez mais se conectar com a aromaterapia, com essa energia curativa da natureza, né, que traz tantos benefícios para a gente, e ao mesmo tempo também para a gente poder estar junto desse novo palestrante, dessa pessoa que vai estar aqui com a gente compartilhando. E hoje não vai ser diferente, né? Vamos receber uma pessoa aí que também já é de casa, já é uma pessoa que está com a gente há algum tempo. Muita gente gosta bastante aí da forma com que ela transmite conhecimentos, né? Principalmente esses conhecimentos assim que muitas pessoas acham difícil, mas que ela faz parecer fácil. Então, chamar aqui para se juntar na nossa transmissão a Gioconda. Boa noite. Boa noite, Ian. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que estamos? Tudo jóia, graças a Deus. Muito bem, graças a Deus. Um prazer estar aqui. Como você falou, já sou de casa, me sinto em casa, estou em casa, né? Nas telinhas e aqui. E o Conaroma aí já é íntimo aqui da Haralume. E legal. Estou muito feliz, muito agradecida aí por esse convite, Ian. Que bom, seja bem-vinda. A gente que agradece aí a sua disponibilidade, né, de estar compartilhando com a gente, especialmente esse assunto de hoje, né, biotransformação, como que funciona essa transformação dessas moléculas aromáticas assim que elas entram no nosso organismo, né? Eu estou muito feliz que eu estou aqui de camarote, vou assistir essa palestra, é uma palestra que eu estou bem querendo, né, entender melhor esse mecanismo de ação, como que os óleos reagem, se transformam dentro do nosso corpo. Então, fiquei bem feliz com esse assunto que você sugeriu para a gente falar hoje. Então, dizer aqui para as pessoas também que quiserem colocar comentários, colocar perguntas, né? Na parte final da apresentação, quando a gente concluir, a gente vai estar atendendo algumas perguntas. Então, fiquem à vontade para isso também. Gioconda, a palavra franca está contigo, né? Então, fica à vontade aí, qualquer coisa me chama, vou passando os slides por aqui, e aí a gente vai fazendo essa dinâmica aqui, beleza? Ótimo. Oi, antes, a gente queria comentar aqui, uma coisa importante aqui junto com você, que essa parte de biotransformação, na verdade, faz parte da farmacologia, né? Faz parte da farmacocinética. A farmacologia dos óleos essenciais, ela é importante quando a gente usa, né, os óleos essenciais no dia a dia, e esse conteúdo, ele acaba se misturando um pouco, inclusive na cabeça de muita gente aí, com a química. Eu queria colocar isso porque você está fazendo esse curso de química, né, que vai ser lançado aí em breve, e esse conteúdo, a química é necessária para conhecer a farmacologia, e a farmacologia acrescenta a química, né, a funcionalidade dessas moléculas, né, são dois conhecimentos, inclusive eu estou doida para fazer esse curso de química, que são dois conhecimentos, estou esperando aí, ansiosa, são dois conhecimentos que se completam, mas são conhecimentos diferentes, né, é importante colocar que química é o estudo das moléculas químicas dos óleos essenciais e suas funcionalidades, de acordo com suas características, e a farmacologia não é o estudo da química, por mais que tenha essa interação, né, tem essa conversa. A farmacologia é como o corpo lida com essas moléculas, que é o que a gente vai ver. Né? Então, a farmacodinâmica é o que essas moléculas fazem com o nosso corpo. A farmacocinética é o que o corpo faz com as moléculas. E biotransformação é isso, o corpo transforma as moléculas, é algo que o corpo faz com as moléculas. E é isso que a gente vai abordar aqui, né, hoje. Ótimo, né? Muito bom. Só essa introdução aí. E outra coisa importante para pontuar também é que a gente não tem esse conhecimento tão grande assim, né? A ciência ainda está iniciando ainda
está na infância ainda desse conhecimento da farmacologia dos óleos essenciais. Eu nem sei se é possível conhecer esse mecanismo profundamente, porque a gente sabe que os óleos essenciais são compostos que contêm dezenas e centenas de moléculas químicas diferentes. E quando a gente fala que o corpo transforma o óleo essencial, na verdade, ele transforma cada molécula separado. Né? Então, essa biotransformação, esse metabolismo do óleo essencial acontece de forma individual para cada molécula. Então, se um óleo essencial tem 100 moléculas diferentes, ele vai transformar, ele vai receber cada uma dessas moléculas e vai transformar cada molécula de forma diferente, de acordo com as características desse corpo e dessa molécula. Né? Então, é um conhecimento que a ciência, eu acredito que não é possível ter, porque quando nós temos uma molécula, é diferente de duas e é diferente de 100, porque as moléculas interagem entre si. Né? Uma molécula modifica o funcionamento da metabolização da outra molécula. Então, é um conhecimento muito complexo e amplo para a gente ter de forma inteira em relação aos óleos essenciais. Né? Então, o que eu vou passar aqui é só uma introdução, um conceito e alguns trabalhos científicos que a gente tem em relação a algumas dessas moléculas, né? E pelo menos essa base, esse conceito que é o que a gente, que eu acho que é o suficiente para a gente já usar um conhecimento que eu acho que já basta em si, para a gente poder utilizar os óleos essenciais na nossa rotina prática, tanto em casa como de forma terapêutica na clínica. Então, vamos lá. Né? Então, biotransformação. Biotransformação é transformação por um organismo biológico, transformação biológica. Né? Então, ela é feita pelo nosso corpo. Essa biotransformação, ela pode ser feita pelo metabolismo do nosso corpo. Então, a gente também pode chamar de metabolização. Nem toda biotransformação é feita por uma enzima, por uma célula do nosso corpo. Né? Então, nem toda metabolização é biotransformação. Né? É o contrário. Né? Então, o metabolismo do corpo, ele transforma moléculas químicas, que é o nosso assunto aí hoje. Vamos lá? Então, quando a gente pensa nessas moléculas químicas, nós sabemos que, primeira coisa, ela tem que entrar no nosso corpo. Então, os óleos essenciais, o primeiro conceito básico, eles são constituídos de moléculas químicas. E essas moléculas químicas, elas entram no nosso corpo, independente da via. Muita gente fala, é só a via oral, só não pode fazer ingestão por causa da biotransformação, né, que a gente chama, inclusive, de metabolismo de primeira passagem, que eu vou explicar mais para frente. Né? O metabolismo de primeira passagem é o metabolismo que acontece quando a gente usa uma molécula de forma oral. Qualquer coisa que entra na nossa boca passa por esse metabolismo, né? Mas, independente da via oral, independente do metabolismo de primeira passagem, que eu vou explicar no finalzinho dessa aula, todas as moléculas que entram no nosso corpo vão estar sujeitas a esse metabolismo, a essa biotransformação. Então, o primeiro passo que a gente tem aí com essas moléculas químicas é entrar no nosso corpo. E elas podem entrar de diversas formas. Eu posso estar nessa sala aqui, e nessa sala está volatilizando um óleo essencial. Esse óleo essencial, alguma molécula vai penetrar ou na minha pele ou no meu nariz, de alguma forma, e vai entrar no meu corpo. E lembrando que essa entrada, né, que a gente chama de penetração, permeação e ou absorção. Penetração é quando a gente usa uma molécula, um óleo essencial na pele e ele penetra no extrato córneo. Né, quando ele penetra no extrato córneo, ali no extrato córneo tem células que não estão ativas metabolicamente, né, é uma teoria que se discute muito, né, mas acaba penetrando ali nos queratinócitos, né, permeando nos queratinócitos, que são células da nossa pele que são metabolicamente ativas e podem transformar um óleo essencial. Né? Então, uma vez que elas são absorvidas, absorver é entrar dentro do nosso sangue. Aí, ela está entrando e tem contato com várias células, vários tecidos. E uma vez que ela entra, ela segue as regras de qualquer molécula química. É importante considerar que essa biotransformação não acontece só com o óleo essencial.
né? Muita gente fala, metabolização hepática, biotransformação hepática, tem que ter cuidado, eu não posso tomar óleo essencial, não posso usar óleo essencial por causa do metabolismo hepático. Tudo que a gente respira, qualquer molécula no ambiente, toxinas, que a gente come, que a gente passa na pele, inclusive substâncias que a gente mesmo produz, são biotransformadas pelo fígado e pelos tecidos. Então, essa biotransformação é um processo normal do nosso corpo, para a nossa sobrevivência. Nós fazemos sempre e precisamos durante a vida, e fazemos com moléculas endógenas, que são hormônios produzidos por a gente mesmo, e xenobióticos, moléculas de fora. Então, o óleo essencial é uma das várias moléculas que a gente está biotransformando, uma vez que penetra e entra. Né? Nós somos constituídos... aqui vocês não veem minha setinha. Eu estou aqui mostrando a setinha aqui. Nós somos constituídos de moléculas químicas também, e nós interagimos com qualquer molécula de fora. Né? E a fisiologia depende dessa interação. Vamos passar para frente aí. Ian, pode passar para frente, e pode me interromper, viu, Ian? Interrompe, conversa aí, senão eu fico meio sem graça aqui, falando sozinha. Tá, pode deixar. Eu começo a ficar sem graça aqui, então vamos lá. Vocês podem perguntar aí também, que aí às vezes a gente para aí. Então, pensando nessa questão, nesses princípios, né, para a gente entender como que é essa biotransformação, eu coloquei fisiologia, né? A fisiologia não é só porque é a minha paixão, não, mas ela casa muito bem aí com a farmacologia. Química, fisiologia e farmaco, né? São cadeiras aí que conversam muito bem, né? Elas acabam se entremeando aí muito. Né? A fisiologia mostra que nós temos tecidos, que os tecidos formam órgãos, os órgãos formam sistemas corporais. E esses sistemas atuam em integração entre si através de moléculas químicas. Então, nosso corpo produz neurotransmissores, hormônios, que são moléculas químicas que sofrem ação de enzimas, que conversam, que se ligam em receptores. Então, nós somos substâncias químicas, né? Aí tem aquela questão que eu já discuti, né, várias vezes aí com vocês, que nós somos físico e energia. A substância química é energia também. Né? Então, essa substância, essas células conversam entre si. E esses óleos essenciais possuem moléculas químicas que têm essas características também, que interagem com as nossas células. Então, eles estão sujeitos a esse mecanismo de metabolização, de biotransformação, assim como várias moléculas no nosso corpo. E seguem as mesmas regras. Né? E essa metabolização acontece em qualquer célula que é metabolicamente ativa. Então, as células que são metabolicamente ativas são todas, que fazem as funções, que produzem enzimas. É feito através de enzimas. Enzimas, na verdade, são proteínas produzidas pela célula para poder transformar moléculas ao seu redor. E por que transforma essas moléculas? Porque a transformação da molécula que é a vida, que é a fisiologia, que faz o funcionamento, né? Modificando essas moléculas que a gente tem esse equilíbrio. E toda essa modificação, todo esse funcionamento de moléculas internas, externas, comunicar, modificar, interagir com moléculas do nosso ambiente faz parte da nossa vida, né? E as moléculas dos óleos essenciais, né, presentes nas plantas fazem parte desse processo, também seguem esse processo. Pode passar o próximo slide? Espero que vocês já estejam gostando aí, podem fazer algum comentário aí, perguntar. Quando a gente fala dessa questão do equilíbrio, né, desses processos internos, tem alguns conceitos que são base para isso, que é o conceito do meio interno. Foi criado aí por um fisiologista, Claude Bernard, no século XIX, né, que ele intitulou esse meio interno para ser o meio, todos os meios no qual nossas células vivem. E esse meio interno, esse líquido que banha as nossas células, o nosso corpo inteiro, ele tem que estar em equilíbrio dinâmico. Ele tem que ter concentrações, olha onde que eu vou chegar, ele tem que ter concentrações de moléculas químicas, né, dos hormônios, neurotransmissores, das substâncias, em níveis ideais. Então, toda vez que a gente produz um hormônio, pode ser um estrógeno, por exemplo, o hormônio sexual feminino. Esse estrógeno, ele é liberado por uma glândula produzido e ele vai ser metabolizado, ele vai ser transformado e vai ser eliminado, né? Então, as moléculas, esse equilíbrio, a quantidade de estrógeno e eliminação, a quantidade de estrógeno para fazer a função no nosso corpo, por exemplo, depende da quantidade que é produzida, que entra no nosso corpo,
produzida, na verdade é produzido lá dentro, e que é eliminado. Então, a função do nosso hormônio estrógeno depende disso. Se eu tenho alguma alteração na produção ou na eliminação, eu vou ter quantidade de estrógeno diferente. Isso funciona para moléculas produzidas aqui dentro, que a gente chama de endógenas. É o equilíbrio dinâmico, e eu tenho os processos que regulam esse equilíbrio, né, de diversos processos. Quando a gente pensa, isso é o equilíbrio que acontece no sistema endócrino. Quando a gente pensa em uma molécula que vem de fora, né, moléculas de dentro é fisiologia, moléculas de fora é farmacologia. Então, quando eu penso em moléculas que vêm de fora, que eu recebo por alimentação, pela inalação, ao respirar, encostar na minha pele, né, essas moléculas que vêm de fora no meu ambiente, tanto de forma no meu dia a dia ou aplicando de forma proposital. Essas moléculas que entram no meu corpo, elas também são transformadas e também são modificadas para serem eliminadas. Se entra muito e não é eliminado, vai acumular no meu corpo. Se entra pouco, é esse mesmo raciocínio. O que entrou tem que ser eliminado. Por que eu estou falando isso? Sabe, Ian? É porque quando muitas vezes a gente conversa em grupos, a gente vê que o pessoal fala, são moléculas naturais. Então não tem problema ingerir 9, 10 gotas, 15 gotas, porque são naturais, não faz mal nenhum. E o raciocínio para uma molécula natural, ótimo, são naturais, são derivadas de produtos naturais, né? Na verdade, são modificadas com processos com o processo da extração. Mas essas moléculas naturais são substâncias químicas, né, que interagem com o nosso corpo. Então, elas seguem esse mesmo princípio de entrar, se entrar e não for eliminada, ela vai acumular. E essas moléculas em grande quantidade, até mesmo produzida por mim, em grande quantidade, se eu não eliminar, vai acumular e vai me fazer mal. Então, se até mesmo substância que eu produzo, se eu não conseguir metabolizar corretamente, eliminar, vai me fazer mal, imagina uma outra que vem de fora. Então, são moléculas que nos fazem muito bem, mas nos fazem muito bem se ela estiver nesse equilíbrio, se ela respeitar isso. E para respeitar esse equilíbrio, essa quantidade, eu tenho que saber que tem que entrar, vai entrar, né? Está entrando, e ela tem que ser eliminada no seu tempo correto. E é igual um balde. Imagina, você está colocando água no balde e você está deixando sair essa água para fora. E o nível de água que vai ter nesse balde vai ser de acordo com o que entra e com o que sai. E esse raciocínio, Ian, eu acho ele bem prático, porque quando a gente sabe e conhece esse raciocínio, a gente já consegue entender um pouco de dose, frequência, de acordo com cada pessoa. Né? Porque se eu estou dando, por exemplo, 3 gotas para uma pessoa, pode ser 3 gotas no creme de massagem ou qualquer outra forma, qualquer outra via, eu tenho que entender que essas gotas, esse produto que entrar dentro do corpo dessa pessoa, ele vai ter que ser eliminado. E quais são os processos de eliminação dessas moléculas? Como que eles funcionam? Um dos processos necessários para se eliminar essa molécula é a biotransformação, que é o que a gente vai ver. Essas moléculas possuem características específicas, que são, cada uma tem as suas características de acordo com a sua eletronegatividade, a sua lipofilicidade ou hidrofilicidade, de acordo com as suas características químicas, ela vai ser eliminada mais rápido ou mais lentamente. De acordo com o organismo que eu estou usando, se é em uma pessoa adulta, se é em uma criança, se é em um homem, se é uma mulher, se é uma pessoa que toma medicamento há 10 anos. A forma como ela lida com as moléculas dos óleos essenciais é diferente se ela toma anticoncepcional ou não, né? Então, e essa diferença não tem como a gente determinar muito, né? Mas saber que o princípio entra e sai. E o efeito depende do nível que está no meu balde. Imagina o balde de água, entrou água, saiu. O efeito depende desse nível. Entrou mais, vai encher muito. Pode ser que extravase, me dê efeitos colaterais. Ou então, está entrando, por exemplo, eu dou 3 gotas para João e 3 gotas para Maria. Só que a Maria, ela toma 5 medicamentos. E o metabolismo dela está diferente do João, que não toma nada. Ou então, por si só, já são pessoas diferentes. As 3 gotas para Maria, pode ser que por ela tomar 5 medicamentos, pode ser que não faça efeito nenhum. Por quê? Porque as enzimas já estão induzidas
e tem muitas enzimas muito ativas, porque tem muito medicamento estimulando enzimas, e essas 3 gotas são metabolizadas rapidinho na Maria e vai ser eliminado. Agora, o João, essas 3 gotas, ele já tem umas enzimas mais lentas, talvez por algum polimorfismo, alguma alteração individual, e essas 3 gotas pode ser que elas não consigam ser transformadas e serem eliminadas, e acumular, e pode causar efeito adverso no João. Então, esse raciocínio está ficando claro, Ian? Eu estou viajando aqui. Tá bem claro, bem tranquilo, e acho que isso é bem importante, porque o que você está dizendo é justamente o que a gente sempre prega, né? Não dá para generalizar. Cada pessoa ela tem um histórico, ela tem um quadro de saúde, ela tem talvez medicamentos que ela usa, né? Então isso é muito específico. Por isso que não tem uma receita pronta. Cada caso vai sempre ser um caso, cada situação tem que ser vista de forma individualizada. Então, acho que você está trazendo um contexto fisiológico do porquê que isso é importante, né? Não é só um papinho careta do tipo assim, faz assim porque é melhor desse jeito. Não, tem um porquê fisiológico de isso ser individualizado, né, Gioconda? Sim. E sabe o que me veio na cabeça aqui? É isso mesmo, graças a Deus que deu para entender o que eu quis dizer. Mas sabe o que me veio na cabeça aqui agora? Que é essa questão de dose, de quantidade estabelecida, até mesmo na farmacologia, nos medicamentos de farmácia, por assim dizer, né? Aqueles medicamentos que são aprovados pela vigilância, passaram pelos critérios de biodisponibilidade, de estudos de biodisponibilidade. Quem não sabe o que é biodisponibilidade, vou falar aqui rapidamente, eu até falei naquela outra live. Biodisponibilidade é a quantidade da substância que está presente no sangue, que chega no seu sangue na circulação, né? Então, até mesmo esses medicamentos de farmácia, que tem esses estudos de biodisponibilidade, que definem a dose, são esses estudos que definem a dose que você vai dar, que definem o intervalo, que te mostram aí como que essa substância se comporta no seu sangue, né? São estudos que já têm isso determinado em diferentes animais, inclusive se for em seres humanos, ou na espécie na qual a gente vai usar, né? Porque a gente também usa em cães, gatos, em cavalos, né? Então, mesmo esses medicamentos com a dose, eu preciso individualizar. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, qualquer medicamento, ele pode ter efeito, ele segue o que a gente chama, e a curva normal, tem que seguir estudos, né, de estatísticas, mostrando aí que, por exemplo, 95% daquelas pessoas respondem à dose de tal valor, de 30 miligramas, por exemplo. Só que tem uma parcela da população que tem efeitos colaterais com essa dose, mesmo medicamentos de farmácia. Então, a dose dos medicamentos também de farmácia, por médicos e outros profissionais da saúde, né, que prescrevem esses medicamentos, também precisam conhecer o paciente, precisam entender isso e individualizar de acordo com as faixas de doses estabelecidas de segurança. Né? Então, essa individualização, ela acontece em toda a medicina, em toda a prática, não só na aromaterapia. Na aromaterapia, essa individualização se torna mais importante, essa observação se torna mais importante, e ter esse conhecimento também, por quê? Porque a gente ainda não tem estudos de biodisponibilidade dos óleos essenciais. Não tem. A gente tem estudo da biodisponibilidade de algumas moléculas de óleos essenciais. Mas quando essas moléculas se interagem, como que elas funcionam? E no óleo essencial, que tem centenas de moléculas, tem interação. Como é que é esse mecanismo? A gente não tem, por exemplo, o medicamento de farmácia é uma molécula só. Por exemplo, o cataflã. Cataflã, nem sei se vende ainda cataflã, é o diclofenaco de sódio. É somente o diclofenaco de sódio, é uma molécula. Então, estuda aquela molécula, tá feliz, eu já sei como ela se comporta. Mas se eu associar o diclofenaco de sódio com um anticoncepcional, com mais um antidepressivo, com outro medicamento, os próprios medicamentos de farmácia vão interagir entre si e vão modificar a biotransformação, vão modificar essa curva. Isso existe, não é só na aromaterapia, isso existe na medicina de farmácia. E nós, trabalhando com óleos essenciais na aromaterapia, a gente precisa entender que essa interação das moléculas químicas dos óleos essenciais acontecem no nosso corpo e acontecem junto com medicamentos de farmácia e acontecem com os nossos alimentos
e com o que a gente vive. Inclusive, as nossas emoções são, sempre achei emoções, elas são capazes de mudar o nosso corpo, alterando, inclusive, as suscetibilidades, as alterações das enzimas e as modificações, né? Então, a individualização é necessária sempre, em qualquer processo, né? E o conhecimento de como que isso funciona é essencial para eu conseguir individualizar, né? Porque se eu trabalhar no escuro, não ter esse conhecimento base, não ter noção que a molécula vai ser eliminada, eu posso intoxicar uma pessoa e ainda achar que isso é normal, que faz parte do processo de desintoxicação. Quantas vezes, quantos casos que a gente vê de intoxicação e as pessoas falam, tá passando por um processo de desintoxicação, né? Até mesmo com alimentos, né? A gente se intoxica até mesmo com alimento. Né, em excesso, até água mata, como eu falo, excesso de água dá intoxicação hídrica, né, então, tem esse equilíbrio, né, Ian? Vamos lá para frente. Tá tudo bem aí? Como é que estão aí, o pessoal aí, Ian? O pessoal tá gostando aqui. Eu sou carente, Ian, eu gosto de ver sua carinha aí. Não, mas é que não tem o público olhando você, né, é um pouco complexo. Mas o pessoal está curtindo bastante aqui. Vamos em frente que está bem interessante. Estou gostando também. Então, vamos para o próximo. Então, uma vez que essa molécula entrou, né, os passos que entrou no nosso corpo, que ela está respeitando os processos do nosso corpo, ela tem que fazer parte desses processos, ela vai ser distribuída. A absorção é a passagem dessa molécula para o meu sangue. Então, olha aqui, ó, eu não tenho a setinha aqui, não, mas, Ian, será que você consegue mostrar com a setinha a cabeça? Imagina que isso aqui, ó, esses vermelhinhos e azuis, isso aqui são os vasos sanguíneos, esse aqui é o corpo. Toda essa figura grandona aqui é o corpo, aqui é a cabeça, aí desce os braços, isso, tudo é o corpo, braços, pulmões, tronco. Então, essa figura aqui, tronco, olha o coração, mostra o coração aí no meio, Ian. Isso, essa figura aí é o coração. Então, imagina que isso aqui é o nosso corpo, está representando o nosso sistema fisiológico. Né? Todo mundo, as pessoas, os animais, possuem vasos sanguíneos, possuem órgãos. E o que são esses vasos sanguíneos? É a nossa circulação sanguínea. A nossa circulação tem a função de distribuir as moléculas. Então, a molécula do óleo essencial que é absorvida, ela vai chegar na circulação. E a circulação, eu falo que ela trabalha como se fosse estradas. Essa estrada aí, do lado aí, não é à toa, Ian. É mostrando que, uma vez que a molécula entrou no nosso corpo, vai chegar em uma estrada. Essa estrada pode ser uma avenida grande, como grandes vasos, como a aorta. Então, esses maiores aqui, de maior calibre aqui do lado, veia aqui, ó, veia cava, mostra aí, Ian. Veia cava e artéria, esses maiores aí, mais com diâmetro maior, essas veias grandes, a aorta, isso. Esses vasos grandes, eu falo, são as grandes avenidas, né? Onde que o sangue, ele circula aí, tem um calibre maior, a aorta com alta pressão, né? Só que eu tenho também os vasinhos pequenininhos. Então, cada tecido eu tenho vasinhos que são os capilares pequenininhos, que recebem as moléculas, né? Por exemplo, quando eu inalo o óleo essencial, a inalação do óleo essencial, aí pode até mostrar meu rosto aí, Ana. Isso. A inalação do óleo essencial, quando eu estou inalando, ele está entrando. E vai entrar por onde? Imagina que cada cantinho meu aqui representa essa figura aí do lado, né? E a inalação dele vai entrar na mucosa. Nós temos uma mucosa aqui que ela tem uma capacidade de absorção muito grande. E grande parte do óleo essencial que a gente inala, ele penetra na nossa circulação aí nessa figura através da mucosa olfatória. Né? Uma parte vai para o nosso cérebro, que aí não é na circulação, passa diretamente para o tecido nervoso, e lá no tecido nervoso está lá com os neurônios, com líquido, céfalo-raquidiano, tá aqui na nossa mucosa, aí na nossa mucosa vai para o sangue, e também pode chegar a pequenas quantidades de moléculas, penetram lá no nosso pulmão, e no pulmão são absorvidas para aquele sangue que está banhando ali o pulmão, os alvéolos. Lembrando que as moléculas que são absorvidas no pulmão, a gente não sabe a quantidade, mas provavelmente não é tão grande assim. Por quê? Porque nós temos o muco, o clearance mucociliar, que é o muco e umas células que limpam, né? Então, assim, a gente sabe que a absorção pelo pulmão,
acontece em maior quantidade quando a gente usa nebulizador, por exemplo, porque a molécula ela tem um tamanho menorzinho, né? A molécula não, né? Você consegue levar quantidades, diâmetros menores para que consegue chegar no alvéolo, né? Então, com isso, você consegue ter essa absorção que vai para o seu sangue. Quando é absorvido pela mucosa, vai chegar nessa circulação. E nessa circulação vai ser distribuído. Gente, por que eu estou falando isso, Ian? Porque quando as pessoas me perguntam muito, né, nos cursos, e também o pessoal pergunta muito, fala assim, olha, só vai ser metabolizado no fígado só se eu ingerir. Então, quer dizer que se eu não ingerir, eu posso inalar quanto que for, posso colocar na minha casa todos os dias, porque ninguém está tomando nada. Então, não tem problema nenhum com intoxicação e com o fígado. Tem. Porque quando a gente observa nessa figura, aí do lado, toda a circulação nossa vai passar pelo fígado. Então, mostra o fígado aqui, Ana. Gente, essa aula aqui, ela acaba complicando um pouquinho. Eu estou entrando aqui mais fundo aqui nesses conteúdos. Fígado. Então, imagina que essas vias são de mão única. As estradas do nosso sangue, dos nossos capilares, dos nossos vasos, é sempre mão única. Então, imagina que você inalou. Quando você inalou, veio pela mucosa. A mucosa vai chegar lá na sua aorta. Desculpa, a mucosa, o sangue da mucosa, do nariz, vai chegar lá na sua veia cava. Isso, mesmo, aí mesmo, Ian. Aí, seguindo a setinha aí, ó, a setinha que o Ian seguiu, vem para o coração direito passa para o pulmão passa pelo coração esquerdo, aorta, não, aí é aqui em cima, ó, Ian. Aí passa aqui, ó, sobe aqui em cima. Aí, no caso, chega aqui, ó, artéria, da artéria hepática, chega aqui no fígado. Perfeito. Então, se você inala, algum momento, essa molécula vai chegar no fígado, porque ela vai penetrar pelos veios, pelos capilares, os capilares vai passar por toda a sua circulação, passar pelo seu coração, passar para o seu pulmão, volta no seu coração de novo e vai chegar lá no fígado, né, pela artéria hepática. Agora, se por acaso você ingerir, quem vai absorver essa molécula vai ser o trato digestório. Agora é aqui, Ana. Se você ingerir essa molécula, do trato digestório vai direto para o fígado. Você percebeu que quando você inala, o caminho é muito maior do que quando você ingere? Porque quando a gente ingere, a gente tem lá no nosso intestino delgado vários vasinhos capilares que pegam tudo que a gente ingeriu e leva direto para o fígado, né? Então, essa chamado veia porta do fígado. Então, esse caminho direto é o metabolismo de primeira passagem. Só que qualquer via, seja pela pele, seja pela ingestão, seja pela inalação, vai chegar no fígado. A diferença entre as vias é quando, aonde que vai passar primeiro, como que é essa distribuição. Quando eu faço uma ingestão, toda essa quantidade, 100% dessas moléculas vão passar pelo fígado e de cara, é primeira passagem. Chegou em casa, primeiro chegou em casa aqui dentro de mim, né, eu sou de casa, entrou em casa. Se for pela boca, se passar pela porta da boca, qual porta? A porta da boca vai direto para o fígado, de cara. O fígado recebe isso de cara, né? E quando ele recebe, o fígado é um dos órgãos que tem maior quantidade de enzimas. Ele é um órgão de metabolização muito ativo. Então, ele é um órgão responsável pela detoxificação de xenobióticos e também transformação de substâncias endógenas, de hormônios. Então, o que chegou, passou. Agora, se por acaso entrou por outra porta, se entrou pelo nariz, se entrou pela pele, aí o caminho segue esse aqui. Eu acho que todo mundo tem que conhecer esse mapinha. Isso é um mapa das estradas do nosso corpo, e é um mapa que a gente tem que ter aí, tem que imprimir, vale a pena imprimir. Eu tirei isso aí de livro de fisiologia, posso passar para vocês, e a gente entender qual que é essa sequência. Com o tempo, a gente acaba decorando isso, né? Para saber qual que é o caminho e qual que é a diferença das vias. Se por acaso essa molécula ela é muito modificada pelo fígado, em grande parte, e eu tomo ela pela via oral, o que que acontece? Quando eu tomo, antes de chegar no meu órgão, o órgão que eu quero, ela já foi toda transformada, né? O que que acontece? A transformação vai transformar as moléculas, né? Ou vai transformar para ser ativa, ou vai transformar para ser tóxica, ou vai transformar a molécula para ela não ter efeito nenhum. Algumas vezes não transforma também, muitas vezes passa pelo fígado, não sofre, algumas moléculas não passam por nenhuma transformação. Só que alguma coisa pode acontecer.
Então, quando eu uso essa molécula, essa substância pela via oral e todas vão para o fígado, se o fígado transformar essas moléculas, elas podem perder o efeito. Imagina se essas moléculas forem tóxicas para o fígado. Inclusive, por exemplo, a pulegona. Pulegona é uma molécula tóxica para o fígado. Então, se eu passar no meu corpo, em grande quantidade, eu posso intoxicar. Sim, se eu inalar muito, se eu passar muito na pele, eu posso ter intoxicação. Agora, se eu ingerir, o risco de intoxicação, a probabilidade de intoxicação é muito maior, né? Porque vai direto para o fígado e ela lesa, ela altera as células hepatócitos, né? Porque ela interfere nesses processos de metabolização. A gente vai ver melhor isso aí. Tá ficando claro, Ian? Eu tô viajando, complicando aqui. Me ajuda aí, Ian. Aqui, pessoal. Muito tem bom. Perguntas aí? Tem uma pergunta. Eu acho melhor a pergunta a gente deixar para o final, porque daí fica um pouco mais fluido para quem for assistir depois. Tem muita gente aqui perguntando se vai ficar gravado. Vai sim, tá? Então, assim que concluir aqui, fica gravado lá no YouTube do Conaroma, para quem entrou um pouquinho depois ou para quem quiser assistir de novo. Provavelmente eu vou assistir novamente. Então, fica gravado lá no YouTube, tá? Tá, não tô entrando demais, dificultando não, né, Ian? Como é que tá aí? Pelo contrário, vai me guiando aí. Tá ótimo, tá? Ótimo. Então, vamos lá para a gente falar de algumas moléculas aí. Né? Então, isso é importante para a biotransformação, né? Então, a primeira etapa absorveu, foi distribuído e vai ser transformado, né? Aí eu falei aqui do fígado, porque o fígado é o maior órgão aí responsável pela biotransformação ou metabolização das moléculas, mas nem tudo acontece só no fígado, né? Por isso que é bom ter essa figurinha aí gravada aí, na cabeça ou então no papel. Vamos para o próximo aí. Né? Essa biotransformação não é só no fígado, ela acontece em vários tecidos, vários órgãos do nosso corpo. Né? A gente tem biotransformação no rim, inclusive o rim tem um papel assim bem importante na biotransformação. Né? Quando a gente vê aí vários trabalhos, a gente vê, por exemplo, eu vou falar do timol, ou então já posso falar de uma vez, né? O timol é um fenol, uma molécula presente principalmente no óleo de tomilho, né? E em outros também. E orégano também, em menor quantidade, mas o tomilho, que é meu tipo timol, né? E o timol, quando a gente usa o timol, seja por qualquer via, né? Como que ele é transformado, né? Um dos mecanismos de transformação por qual ele passa, né, de detoxificação, é conjugação com glicuronídeos. Ele passa por uma conjugação no fígado e uma conjugação no rim. E o que a gente sabe é que quando ele passa no fígado, ele é principalmente conjugado com sulfatos, com o processo de sulfatação. E quando ele é conjugado, quando ele passa pelo rim, ele sofre um processo de conjugação com glicuronídeos, né? Então, a gente vê que o processo de detoxificação do tomilho, por exemplo, acontece tanto no fígado como no rim. E a gente vê também que esse tomilho, ele também sofre alterações e modificações quando passa pelo pulmão. Por exemplo, o timol, né, quando a gente ingere ou então inala, quando essa molécula chega no nosso corpo, passa no fígado, é modificado no rim, e essas moléculas, né, esse sulfato timol, o timol sulfato, quando ele chega no pulmão, ele sofre um processo que retira esse sulfato e transforma em timol de novo. Né? Eu só estou querendo falar aqui que as moléculas de óleos essenciais, elas podem ser transformadas em diversos órgãos, não é só no fígado. Né? Pode ser transformada no fígado, pode ser transformada no rim, por isso que pessoas ou animais que têm doenças renais também têm alteração na transformação e na eliminação. Porque o rim, além de transformar essas moléculas, ele é um órgão de eliminação. Por quê? Porque ele elimina as moléculas para fora do nosso corpo pela urina. E esse processo de eliminação para a urina, ele é muito importante, por quê? Porque é um dos locais onde que a gente vê uma maior quantidade de eliminação, mas não é o único. Então, a gente sabe que nós eliminamos as moléculas para fora do nosso corpo pela urina, que é um meio líquido, né? O solvente aí da urina, a base de diluição das nossas substâncias da urina é água. Isso é importante quando a gente vê nessa eliminação. Só que a gente tem eliminação aí de 1 a 5% através da respiração
Então, independente da via, eu posso ter ingerido óleo essencial, passar na pele, eu tenho eliminação através da respiração, eu posso ter eliminação e tenho eliminação através das fezes, tenho eliminação através do leite, né? Então, eu tenho sudorese, né? Não tem essas medidas, mas tem. Todos os processos do meu corpo, vários processos. Grande quantidade, que a gente vê em proporções maiores, normalmente é na urina. E se essa eliminação acontece na urina, essa molécula, ela precisa se diluir em água. Então, quando a gente pensa em óleos essenciais, como a gente vai ver, são moléculas que se diluem facilmente em óleo, né? E não tem diluição em água. Então, essa molécula do óleo essencial vai ter que passar por essas células do nosso corpo, pelo fígado, pelo próprio rim, pela pele e por outros, para serem transformadas a fim de serem eliminadas. E parece complicado, mas é complicado. Porque cada molécula segue um caminho, tem muitas enzimas, tem muitas possibilidades. Às vezes, uma molécula, ela tem várias vias diferentes e pode passar por vias diferentes de acordo com a pessoa, né? Então, sabe-se que eu posso modificar esses caminhos de metabolização dentro do corpo de diversas formas. Então, é um assunto complicado, sim. Mas o que a gente tem que saber aqui é que as moléculas são transformadas, principalmente no fígado. Só que a gente também precisa do rim. A pele também modifica, o pulmão. E quando elas são transformadas, o caminho elas precisam se tornar hidrossolúveis para serem eliminadas mais facilmente na urina. Se a gente não conseguir fazer essa transformação para elas se transformarem em hidrossolúveis, elas podem se acumular facilmente e podem nos intoxicar. Quem que faz essa transformação para eliminar? O fígado, o rim. Quem que elimina? Principalmente o rim, né? Então é um conceito importante aí. Pode passar para frente aí. Quer comentar alguma coisa aí, Ana? Não. Como é que vocês estão em casa aí? Aproveitar aqui, Gioconda, tem uma pergunta aqui que foi feita. Como é que é quando a pessoa usa prolongadamente no difusor, né? O dia todo com óleo ali no difusor de ambiente, a pessoa respirando o dia inteiro, eu acho que também não é legal, né? Exatamente. Eu achei ótimo. Porque quando a gente usa no difusor o dia inteiro, você está colocando molécula. É aquela questão do balde. Pensa no balde, que você é o balde. Não sei se isso foi legal, né, Ian? Eu sempre coloco assim, nas minhas aulas de fisiologia, inclusive eu coloco um balde com água. Isso não é ideia minha, não, tirada de livro. Então, imagina, você está com o difusor ligado. O difusor, as moléculas estão lá. Você colocou 8 gotinhas. As moléculas estão saindo com o tempo. Está saturando o ambiente. Imagina essa sala aqui. E a molécula está entrando, mais moléculas. Está aumentando a quantidade dentro do seu corpo. Sempre pense nesse raciocínio. Se você está inalando, está entrando a molécula no seu corpo. E se você está inalando, entrando molécula no seu corpo ao longo de muito tempo, se for mais moléculas agora, ou mesmo ao longo de muito tempo, use esse raciocínio, que aí a gente consegue aplicar para todas as situações que existem, né? Porque a gente não decora, a gente entende. Então, se está aumentando a concentração. O seu balde está enchendo dessa molécula. Suponha que seja o limoneno, né? Você colocou lá um limão. Está aumentando a concentração, está entrando limoneno, mais limoneno, está enchendo. Então, o que está acontecendo? O limoneno é uma molécula, né? A gente sabe que é um hidrocarboneto, né? Um monoterpeno, e esse monoterpeno hidrocarboneto, porque ele não tem grupo funcional, ele precisa ser metabolizado também, né? Então, ele vai passar lá pelas enzimas do fígado, vai passar, inclusive, na inalação. Ian, você sabia que a gente tem enzimas também na mucosa olfatória que metabolizam óleos essenciais, né? Então, até mesmo a nossa mucosa olfatória metaboliza moléculas químicas. Agora, quais óleos essenciais, quais moléculas, aí a gente tem que ter trabalho sobre isso. Mas nós temos metabolização, enzimas metabólicas na nossa mucosa olfativa. Então, pode metabolizar, né? Antes mesmo de entrar. Então, está entrando limoneno. Então, o seu corpo, sua enzima vai ter que metabolizar e vai ter que eliminar. Será que a velocidade que está entrando e a velocidade que está sendo eliminada é compatível para ter o efeito terapêutico que você quer?
Então, qual que é o efeito? Qual que é a quantidade que você precisa para ter o efeito? É isso que a gente não tem estabelecido em óleos essenciais. A gente não tem estabelecido, algumas moléculas a gente tem essa relação que a gente chama de dose-resposta, é um estudo que a gente faz para ver dose-resposta, a quantidade para ter a resposta que eu quero. Esse estudo da farmacodinâmica, ele ainda a gente não tem muito, né, estabelecido. E quanto que eu preciso inalar para ter a dose, para ter a resposta? Quanto que eu inalo para ter a dose, para ter a resposta? Né? E a gente não tem muito isso, mas a gente já tem experiência, a gente tem nossos professores, nossos mestres, nossas referências na literatura, que nos dizem, pela experiência de uso, a quantidade que se usa para se ter uma resposta desejada, né? Então, talvez nem sempre a ciência nos responde isso. Mas, com esse conhecimento que a gente tem com os nossos professores, com os livros, com as nossas referências empíricas, associado com esse conhecimento da ciência, que a molécula está entrando e ela vai ser eliminada e eu preciso de uma quantidade certa. Eu consigo, como é que fala? Adaptar o que o meu professor, a experiência do meu professor no meu paciente, né? Eu sei que a dose que o pessoal costuma usar normalmente é essa, né, X. E eu sei que essa pessoa, ela já é mais sensível a fármacos, ela já usa diversos fármacos, o metabolismo dela já é alterado, ou então eu uso já vejo que ela talvez não sentiu bem. Então, eu já imagino que ela pode estar com uma dose maior e eu já vou diminuindo, adaptando com esse raciocínio. É o mesmo raciocínio para quanto tempo que eu posso inalar. O pessoal pergunta, quanto tempo que eu posso ficar com o difusor de ambiente? Porque eu coloquei isso em algumas lives passadas, que o máximo que eu gosto é de 1 hora, né? Que eu até aprendi isso no curso com o Serrano, que ele fala de 60 minutos, não deve passar, porque a gente já vê alteração, né? E também de outros professores aí cursos que eu faço. Mas segue esse raciocínio. Por que essas pessoas têm essa experiência? Porque vê que mais tempo, muito mais tempo do que 1 hora, por exemplo, no difusor, você tem o risco de aumentar tanta a concentração dessa molécula no seu sangue a ponto de atingir o nível de efeitos colaterais. E a gente não paga esse risco. Então, a gente fica naquela linha do eu quero um efeito benéfico, mas eu não pago o preço de ter um efeito adverso, né? Então, é muito mais importante você não atingir o efeito adverso do que você conseguir um efeito benéfico. O que eu quero falar antes, nunca fazer mal, né? Uma frase já conhecida. Então, ter esse cuidado para não fazer mal está acima de tudo, né? A gente não corre esse risco, né? Então, deixar o aromatizador, o difusor, durante muito tempo no ambiente, a noite inteira, com uma criança, o metabolismo da criança, as funções, os processos metabólicos da criança não estão maduros, né? São imaturos ainda, não estão formados, estão em transição, né? Eu vou ficar dando essas moléculas em grandes quantidades para essa criança, sem ter esse conhecimento, sem ter essa experiência, né? Não. Né, nem o adulto. A gente sempre, mesmo porque quando a gente usa muito tempo, tem esse risco de acúmulo e tem também a questão da adaptação olfativa, que às vezes a pessoa nem percebe esse aroma do ambiente, talvez nem percebe o que esse aroma está fazendo mal e perde até essa capacidade de se autorregular. Porque um animal, por exemplo, num ambiente que ele não gosta, com um aroma que ele não gosta, ele sai do ambiente. Se ele tiver liberdade para sair, ele sai. Agora, se você está ali naquele ambiente muito tempo, e se você for atento a isso, observar o seu corpo, você não vai querer ficar inalando aquilo durante esse tempo todo, né? Se soubesse escutar. Acho que eu respondi, Ian. Falei tanto, né? Tem que ter cuidado com o tempo, né, Ian? Com certeza, bem respondido. Eu viajo, né, Ian? Nada, tá ótimo. Tá muito bom, Gioconda. Tá ótimo. Segue aí nesse ritmo que tá legal. Então, vou até tentar lembrar qual slide que a gente estava. Mas, que a gente estava falando aqui das transformações, né? Dos metabolismos, da biotransformação. Tem moléculas que nem precisam chegar na célula para serem transformadas. Um exemplo são os ésteres. As moléculas ésteres tem que ter um grupo funcional éster, por exemplo, acetato de linalila. O acetato de linalila, ele está presente, por exemplo, em vários óleos essenciais. O mais conhecido aí é a lavanda, né? A lavanda francesa, lavanda langustifolia. O acetato de linalila, quando você ingere ele,
no seu estômago, ele sofre a ação de uma esterase e ele é transformado em linalol, né, em outra parte, muitas vezes em alfa-terpineol. Então, o acetato de linalila, na verdade, ele, quando você ingere, ele, muitas vezes, grande quantidade nem chega no seu sangue, chega pequena quantidade, chega, mas a maior parte vai ser transformada em linalol. Então, se você usa lavanda, quando você usa lavanda oral, você está tendo a absorção lá no seu intestino de maior quantidade de linalol, e não acetato de linalila. Quando você inala o acetato de linalila, esses óleos essenciais, aí a penetração para direto, a via, né, nose to brain, a penetração direto aqui para o seu cérebro de acetato de linalila é alta. O acetato de linalila, ele tem uma penetração boa, uma passagem boa, e a gente tem estudos mostrando que a gente tem concentrações altas, interessantes dele no cérebro, né, no sistema nervoso. O linalol já não tem uma entrada muito grande aqui, né, aí não se sabe se precisa de pouco para ter o efeito, ou se o efeito se deve a acetato de linalila, né, essa transformação entre as moléculas aí, né, mas se encontra, então, na inalação a gente encontra maior quantidade de acetato de linalila, uma quantidade boa, claro que depende da quantidade que eu inalei, né, depende da proporção do óleo essencial, e o linalol, a gente encontra pequenas concentrações, só que na ingestão a gente tem aí a preponderância do linalol. Isso é bem interessante aí, né? E esse linalol, essa molécula, ela pode ser metabolizada, inclusive, na pele, né? Então, se eu passo o linalol na pele, o linalol, ele sofre a ação de enzimas, que a gente vai ver o nome aqui, enzimas do citocromo P450, das isoenzimas CYP, e são modificadas. O linalol é transformado aí em outras moléculas também. Então, vamos para o próximo. Então, para a gente entender essa transformação, assim, todo mundo fala, né? Eu coloquei essa figura aqui para a gente lembrar que esse é o principal aí nosso, que as moléculas, quando elas são transformadas, o que determina qual transformação ela vai passar? Um dos fatores, não o único, um dos fatores importantes é a sua lipofilicidade. Se ela é hidrossolúvel ou lipossolúvel. Lembrando, hidrossolúvel dilui em água. Hidrossolúvel dilui em água. Lipossolúvel dilui em gordura, né? E o fato de ser lipossolúvel é tudo de bom. Porque quando é lipossolúvel, ela consegue penetrar pelas barreiras, consegue ser absorvida. Aquela fase de absorção para entrar no nosso corpo é muito melhor com molécula lipossolúvel. Quando essa molécula lipossolúvel passa pelas primeiras barreiras, ou melhor, ela passa pelas barreiras exatamente porque a célula do nosso corpo tem uma membrana lipossolúvel. Então, lipossolúvel com lipossolúvel fica todo mundo em casa, todo mundo amiguinho. Se unem, penetra e passa fácil. Moléculas hidrossolúveis, como a água, por exemplo, precisa de poros para poder entrar. Então, essa penetração na pele não é tão boa assim. Isso a gente discute muito quando a gente fala em absorção por diversas vias. Vamos para o próximo aí. Aqui é uma figurinha mostrando aqui essa primeira, eu acabei esquecendo de escrever aí o título, essa primeira fileira aí do copo de água, essa é a molécula de água. Olha como essa molécula, ela é polar. Polar quer dizer, aí, ó, o que eu mostrou, polar quer dizer que ela tem polaridade, ela é assimétrica. Ela tem assimetria. Um lado é mais pesado que o outro, entre aspas. Eu sei que é errado falar isso, mas um lado é diferente do outro. Ele é assimétrico, né, a molécula. E essa polaridade, ela é polar. Essa polaridade que faz com que ela seja hidrossolúvel. Então, as moléculas, ou melhor, moléculas que têm polaridade se misturam com moléculas de água, né? Porque a molécula de água é polar. Então, todas as moléculas polares são hidrossolúveis, têm hidrossolubilidade. E essas se misturam na água. Então, quando a gente coloca uma gota de uma molécula hidrossolúvel na água, olha como é que ela forma. Mostra aí, Ian. Forma uma solução, esse terceiro quadradinho aí. Forma solução. Quer dizer que a gente nem vê camadas, a gente não vê fases. É uma solução, não tem fases. Né? A solução é uma coisa só. Agora, esse de baixo aí já eu coloquei aí um terpeno, um monoterpeno, né, parece um limoneno, e coloquei, se você coloca uma molécula lipossolúvel é uma molécula que ela é apolar, não polar.
Quer dizer que ela é simétrica, as moléculas simétricas não têm polaridade, e a distribuição dos elétrons também é simétrico. Então, essa molécula apolar, ela dilui em óleo. Quando a gente coloca essa molécula lipo em água, olha o que acontece. Essa figura é um óleo em água. Você coloca, tá vendo? Não se mistura, não forma solução. Fica essas gotículas, como é que chama? Esqueci, gente. Dentro do corpo é quilomicrons, que a gente fala, né? Aqui eu esqueci. Então, fica essas gotas, né? Na água ali, e não se misturam, né? Elas podem se dispersar, mas você não tem formação de uma solução, você forma uma suspensão. Então, às vezes, a gente precisa colocar alguma coisa que ajude nessa dispersão, para poder misturar. Né? Por isso que na aromaterapia, a gente pode usar aí alguns dispersantes, quando você quer misturar óleo essencial em água. Então, é possível. Mas, para fazer isso bem feito, tem que usar dispersantes. Alguma coisa que ajude com que essa molécula lipofílica fique mais solúvel em água. Né? Ajude, quebre essa tensão aí, melhorando aí essa dispersão. Né, isso é muito importante. E por isso que quando essa molécula, o óleo essencial, entra no nosso corpo, ele precisa ser transformado. Se ele for lipossolúvel, ele não consegue ser eliminado na urina. Urina é o que? É água, é isso aí de cima. Então, se ele está lipossolúvel, ele vai passar pelas membranas, vai passar pelas células e acaba não saindo na urina, acaba sendo reabsorvido de volta. E se ele não sai na urina, como que eu vou eliminar? Aí eu poderia eliminar pelas fezes, mas a gente sabe que pelas fezes é uma eliminação que a gente consegue fazer aí de lipossolúvel. Só que a gente sabe que pelas fezes eu não tenho uma eliminação suficiente, adequada. Então, passa a ser transformada em hidrossolúvel, né? Então, a gente vê aqui no fígado, olha essa figura aqui, o fígado pega essa molécula azulzinha, aqui do lado, mostra aí, tô te dando trabalho aí hoje, né? Molécula azulzinha, quando ela passa pelo fígado, ela é lipossolúvel, ela se transforma em hidro. E aí, isso aqui é o rim, ó. Aqui embaixo é o rim. Isso. Aí essa molécula vai ser eliminada aqui na urina, ó. Passou no rim, isso aqui, na verdade, é uma partinha do rim, um glomero. Aí ela vai ser eliminada aqui na urina, ó. A molécula foi embora. E aquela molécula que não foi transformada no fígado ou nenhum outro órgão, né? Aqui, ó, não foi transformada, continua azulzinho, continua lipossolúvel. Aí passou no rim, porque a estrada chega para tudo quanto é lugar, chegou no rim. Só que no rim não saiu na urina, ela voltou de volta para o sangue, ó, foi reabsorvida, que a gente chama. Enquanto ela não for transformada em hidrossolúvel, ela não vai conseguir ser eliminada, vai ficando acumulada. Ok? Isso é muito legal, essa figura, não é, Ian? Eu gosto dela. Figura de livro. As referências, vocês podem me pedir que eu passo para vocês, ok? Quem quiser aí, é só pedir lá na Rara Lume. O único órgão responsável por essa alteração de lipofílico para hidrofílico, né? É o fígado? Não. Todos aqueles órgãos. A biotransformação, de forma geral, isso é muito importante colocar aqui, que essa figura talvez ela deixe a gente confuso, né? Toda biotransformação tem essa função de modificar as moléculas. Né? A gente tem diversos tipos de biotransformação. Tem aquela que coloca um grupo funcional para você conseguir conjugar, e tem aquela que você coloca um conjugado para ela ser hidrossolúvel de verdade, é o que a gente vai falar. Só que essas enzimas que fazem esse processo, Ian, estão presentes no rim. O rim tem enzimas de glicuronidação. Então, o rim, ele consegue conjugar moléculas para elas serem eliminadas. Podem estar presentes em vários órgãos, não é só no fígado. A gente sempre coloca o fígado e a gente encontra desenhos do fígado, por quê? Porque proporcionalmente, a maior quantidade, quantitativamente, né, essa biotransformação acontece mais no fígado. Né? O fígado é um órgão principal aí para exatamente determinar as concentrações sanguíneas, séricas. Né? Só que isso também acontece em outros órgãos. Né? Esse desenho aí está mostrando o fígado, só que eu posso ter essa transformação no próprio rim, por exemplo, ok? Isso aí é só didático. Né? Eu até coloquei o fígado aí, que a gente fala mais do fígado, a gente estuda mais trabalhos do fígado, a gente encontra mais trabalhos mostrando enzimas hepáticas, mas a gente tem essas enzimas em várias células, em vários órgãos. Né? A quantidade, a proporção varia em muito. Então, voltando aqui, nós já temos 1 hora de live.
Vamos aqui, mas tá bom, tá bom. Voltando aqui, né, Ian? Nós temos aqui essa figura aqui embaixo, mostra aqui, Ian, como que é essa fase. O medicamento aqui, a gente pode falar, pode mostrar que é a molécula de óleo essencial, ok? Passa pela fase 1 e depois pela fase 2. Então, a gente tem duas fases para essa molécula conseguir ser eliminada na urina. A fase 1 é uma fase que a gente chama de oxidação, redução, hidrólise, a gente chama de fase catabólica. É uma fase que as enzimas colocam grupos funcionais, né? Elas adicionam grupos funcionais na molécula lipofílica, né? Muitas vezes, quando passa pela fase 1, a molécula pode se tornar tóxica, né? As enzimas da fase 1 é o que a gente chama de CYP, citocromo P450. Muitas vezes, por exemplo, paracetamol, todo mundo conhece aí o Tilenol, o paracetamol, quem é de fora aí, às vezes conhece como acetaminofeno. O acetaminofeno, ou paracetamol, é uma molécula que, quando é metabolizada pela CYP, se torna tóxico, se torna uma molécula tóxica, hepatotóxica grave. Então, quando você toma paracetamol, você acha que paracetamol não melhora a dor de cabeça, né, gente? Não melhora a dor, não sei pra quê, só que causa dano no fígado. Então, quando você toma, você vai ser transformado na fase 1, vai se transformar numa substância tóxica. Aí, essa substância precisa passar pela fase 2 para ela ser conjugada. Conjugada é o quê? Conjugar, juntar com outra molécula, com grupo funcional, para ela se tornar hidrossolúvel e ser eliminada. E se, por acaso, você tem uma deficiência das enzimas da fase 2, né, glicuroniltransferase, por exemplo, ou se você é um gato, por exemplo, ou uma espécie que tem menor quantidade dessa enzima, ou se você tem um polimorfismo, ou então se você, por acaso, toma muito medicamento que já saturou essa enzima, ou se você tomou muitos comprimidos de paracetamol de uma vez, encheu, você pode ter muito dessas moléculas tóxicas no seu fígado e você pode ter uma falência renal aguda. Então, paracetamol mata, né? Dá falência hepática, né? Mata o fígado, né? Me corrigindo, eu falei renal hepático, tá? Dá falência hepática, né? Então, por isso que a gente precisa dessas duas fases, né? Vamos falar um pouquinho de cada uma, passa para o próximo aí, Ana. Né? A gente aqui, a fase 1, é uma fase do citocromo P450, que a gente fala muito, né? Tem várias isoenzimas, nós vamos falar, fazem vários desses processos. Aí, essa é uma figura clássica que a gente vê em diversas aulas sobre esse assunto, né? E vários nutrientes são necessários, né? Glutationa, flavonoides, vitaminas. A fase 2, ela é extremamente importante para a detoxificação. E é ela que determina essa hidrossolubilidade mesmo. Muitas substâncias precisam passar pela fase 2, que conjuga, por exemplo, com glicuroniltransferase, glutationa, para serem eliminadas. Então, elas são eliminadas na urina e por outras vias. E essa fase 2, a gente tem precursores para ela. Né? Por exemplo, o NAC, não sei quem aqui entende de nutracêuticos, né, do uso de nutrientes para favorecer a saúde, por exemplo, tem uma substância chamada N-acetilcisteína, que ajuda o glutationa. E nós temos óleos essenciais também, como a gente vai ver daqui a pouco, que promovem aí a formação da glutationa. Mas nós temos os precursores de aminoácidos, cisteína, metionina, por exemplo, que são importantes nesse processo. Então, não adianta usar somente substâncias para induzir se você não tem uma alimentação adequada que te fornece esses nutrientes para a fase 2, por exemplo. Né? E isso é a alimentação que te dão esses nutrientes. Isso é muito importante. Não adianta só ficar estimulando ou ficar favorecendo, tem que ter essa associação aí, né? Com isso. Vamos para a próxima? Vê se acelera aqui, ó. Nós temos aqui o citocromo, que é a fase 1, e o citocromo são várias enzimas, é chamado de CYP. O que é CYP? CYP é citocromo pink, o pé de pink, é muito interessante isso. Pink é rosa, em inglês. Por quê? Porque são isoenzimas, proteínas que absorvem a luz rosa, né, no 450 nanômetros, que correspondem à luz rosa.
né? Então, nós temos várias famílias aí, né? Nós temos vários tipos de isoenzimas, CYP1A3, CYP2B6. Então, nós temos vários tipos de isoenzimas, elas são específicas para o seu substrato, para a molécula. Por exemplo, até anotei aqui, ó, para falar com vocês. O limoneno, ele é metabolizado pela CYP2C9. A tuiona, cânfora, timol, metabolizados pela CYP2A6. A miristicina, metabolizado pela CYP3A4. Então, nós temos cada molécula presente no óleo essencial tem afinidade por uma enzima, uma dessas isoenzimas, e é metabolizado por ela. E essas isoenzimas metabolizam outras coisas também, como medicamentos, várias coisas, entre elas medicamentos. Então, quem toma medicamento pode, se por acaso a enzima está ocupada com medicamento, você coloca outra coisa que vai ocupar a enzima. A enzima, ela às vezes não dá conta, né? Então, a quantidade de substâncias e a quantidade de enzima que determina o efeito. Se a enzima vai transformar, a gente tem que ter, igual hoje, né, nessa quarentena, e a mãe está com excesso de tarefas. Toda mãe hoje em casa, eu sou mãe, sei disso, a mãe às vezes não dá conta. Se ela tem uma tarefa, uma função, e se começa a colocar outras funções, como, por exemplo, dar aula para os filhos. Então, esse excesso de funções, às vezes, não dá conta. Algumas das funções vão ficar sem serem bem feitas. É a mesma coisa, a enzima não consegue. E o pior ainda, quando você usa um medicamento ou um óleo essencial, esse óleo essencial, ele pode induzir essa enzima ou inibir. Vamos para a próxima aí, para a gente ver isso. Ian, volta lá, porque eu esqueci de falar uma coisa aqui. Aqui, ó, e essas enzimas, a gente sabe que algumas substâncias presentes em óleos essenciais, como a pulegona, elas são catalisadas pelas enzimas, por essas CYPs. E uma vez que elas são transformadas pela CYP, elas se tornam tóxicas, né, transforma em mentofurona, em outras moléculas. Essas moléculas tóxicas, elas vão matar o hepatócito, matar as células do fígado, né? Então, se você usa em grande quantidade, você pode, inclusive, matar o indivíduo, né? Aqui a gente vê a aspirina. A aspirina, no caso aqui é um medicamento, né? É o ácido acetil salicilato. E esse ácido acetil salicilato, ele é transformado aqui, ó, ele é conjugado, aqui transformado em ácido salicílico, e esse ácido salicílico, então, é conjugado aqui para ser eliminado, né? A gente sabe que tem óleos essenciais que a gente tem, por exemplo, o Intergrim, que tem uma molécula chamada metil salicilato, né? O metil salicilato, ele também é transformado por essas enzimas em ácido salicílico, da mesma forma que a aspirina. Então, se a gente usa, por exemplo, o Intergrim ou outros óleos essenciais que têm esse metil salicilato, eles vão ser transformados na mesma molécula que a aspirina é transformado. Então, a gente pode intoxicar uma pessoa, a gente sabe que a aspirina, né, ela, além da suscetibilidade que acontece em algumas pessoas, né, por alterações individuais, a aspirina, ela interfere em vários processos e ela pode intoxicar, né, com quadros aí de intoxicação que são graves, podendo levar a quadros bem graves, né, e o Intergrim, que ele tem aí mais de 90% de metil salicilato, por exemplo, ele é transformado em ácido salicílico, e esse ácido salicílico, ele, né, tem o mesmo efeito aí da aspirina, né, Ian? Isso é interessante, né, Ian? Bem interessante, bem interessante. São óleos que têm essa indicação, né, para a gente usar eles com moderação. Não podemos ficar usando por um período muito prolongado ou numa dose muito alta, justamente por essa dificuldade ali da metabolização, né, Giovanna? Sim. Eu tenho que te chamar, Ian. Eu fico sem graça de começar a falar sozinha, eu fico meio perdida, eu não consigo ver ninguém. Por isso que o curso eu fiz aula ao vivo, não sei se tem alguém que fez, porque eu tenho necessidade de ver, assim, durante o curso, às vezes eu estou falando, falo, gente, vocês estão aí ainda? Eu estou falando sozinha. Tá ótimo, vamos lá, tá muito bom. Mas é isso que o Ian falou, eu sou muito medrosa com esses óleos que tem o metil salicilado, sabe? Eu nem compro eles, porque como eu vim, né, da área já da farmacologia, né, eu entrei na aromaterapia, já vim dessa área, e eu sempre tive muito medo da aspirina, né, assim, a aspirina é algo, assim, que eu sempre fui meio receosa, então eu fico bem distante desses óleos aí que tem quantidade maior aí de metil
salicilato, por causa desses efeitos, principalmente por ser da veterinária, né, a gente tem aí quadros graves aí de intoxicação com óleos essenciais, né, com isso. Mas a gente tem também casos em pessoas também, né, crianças, né, em outras aí. Então, eu tenho muito medo, né, principalmente também que essas moléculas interferem, inclusive, na coagulação, podem interferir na coagulação sanguínea, né, em outros processos também, como elas são inibidores, são anti-inflamatórios, é um anti-inflamatório muito potente, né, inibe COX, as COX, principalmente a COX-1, e com isso pode ter quadros aí de perfuração gástrica, né, porque úlceras gástricas, né, então, além das intoxicações que a gente pode ter quadros aí gastrointestinais. Vamos para o próximo aí. Né? Então, aí é um exemplo aí da metabolização da CYP. Né? Então, como eu falei, essas moléculas, elas podem induzir ou inibir a CYP. Imagina que a CYP é uma enzima, que ela tem a função de transformar. Fala assim, olha, eu tenho a função de transformar moléculas. Quem chegar aqui, eu vou transformar. Essa CYP, ela pode ser induzida ou inibida por outra molécula. O que a gente sabe é que, olha aqui, borneol, sedeno, 1,8-cineol, geraniol, limoneno, miristicina, safrol, terpineol, induzem CYPs. Cada uma induz uma CYP, a CYP que tem, que se liga, né, que tem reconhecimento. Alguns óleos essenciais, isso aqui são moléculas, desculpa, essas moléculas induzem CYP. Alguns óleos essenciais e algumas moléculas podem inibir CYP. Eu estou mostrando aqui com minha setinha, mas vocês estão lendo, né? O óleo de hortelã-pimenta, óleo de anis, podem inibir algumas CYPs. Né? A gente vê mesmo moléculas daqui de cima e óleos essenciais embaixo, porque às vezes eu posso inibir uma CYP e induzir outra CYP. Isso depende de cada molécula e depende de qual CYP que a gente está falando. Né? Essa frase aqui ela é muito geral, que eu coloquei aqui. Né? E a gente tem vários, até alimento, por exemplo, couve de Bruxelas induz CYPs. Então, alimentos podem fazer isso. Vocês já ouviram falar que o suco de grapefruit, ele induz CYP? Ele tem essa função de... Desculpa, o grapefruit, eles têm as cumarinas, que são substâncias que têm uma alteração muito grande nessas enzimas, nessas CYPs. Né? E com isso, modifica o funcionamento de vários medicamentos, pode interferir em vários medicamentos. Né? Então, assim, nos Estados Unidos, sempre eu falo isso quando a gente conversa isso nos grupos de estudo, nos Estados Unidos, o pessoal coloca lá para tomar cuidado com alguns medicamentos, você não pode tomar suco de grapefruit, por causa da presença dessas moléculas cumarínicas, né? As moléculas cumarínicas, elas podem interferir nas CYPs, interferindo no medicamento. Por que isso é importante? Porque quando eu estou induzindo CYP ou inibindo CYP, isso vai interferir no meu medicamento. Eu não vou entrar em detalhe aqui, né, o que acontece, mas isso pode, inclusive, fazer com que uma pessoa tenha rejeição do transplante. Porque se ela toma um medicamento, um imunossupressor, para não rejeitar um transplante, alguém que fez um transplante de órgão, e ela toma um imunossupressor para não rejeitar. Se por acaso esse medicamento perdeu o efeito, essa pessoa vai rejeitar o órgão, né? Então, se ela usar uma substância, por exemplo, erva de São João, tem vários fitoterápicos, isso na fitoterapia é muito bem conhecido. Em relação aos óleos essenciais, a gente conhece um pouco, porque a gente não pode falar como se fosse fitoterápico, né, extrato inteiro, porque os fitoterápicos, os extratos, têm várias moléculas que não estão presentes nos óleos essenciais. Então, a gente não pode fazer esse paralelo, né? A gente precisa realmente ver quais são as moléculas de óleos essenciais que fazem esse efeito, né? Mas, por exemplo, a erva de São João, o extrato de erva de São João, ele tem um efeito de induzir CYP. Quando ele induz CYP, ele pode fazer com que o medicamento, o imunodepressor, ele seja metabolizado mais rápido e ele vai ser eliminado. E a pessoa não vai ter esse medicamento. Então, ela vai rejeitar o transplante, o órgão transplantado. Né? Então, isso interfere sim. A gente pode interferir no efeito de um anticoncepcional, de um antidepressivo. Muitos antidepressivos, eles são metabolizados pela CYP3A4. E muitos óleos essenciais, como, por exemplo, a camomila azul, são metabolizadas, induzem e alteram, interferem em várias CYPs. Então, você pode interferir sim. Agora, como que vai ser essa interferência, né? Se for desse jeito, se a gente for pensar só assim, a gente não vai usar óleo essencial nenhum.
Mas se a gente pensar dessa forma, você não pode respirar, você não pode comer nenhuma comida, não pode comer nenhuma fruta, nenhuma salada, você não pode fazer nada. Porque tudo na vida, tudo que a gente tem contato, tudo que a gente tem relação, você não pode, inclusive, ter aumento de seus hormônios. Porque tudo passa por essas enzimas. E, na verdade, o óleo essencial é mais uma molécula que interfere nessas enzimas. Então, o que a gente precisa não é deixar de usar, não é ficar com medo, é simplesmente usar com parcimônia. É saber como que usa para eu não interferir nesse equilíbrio. Porque, da mesma forma, uma pessoa que toma, eu penso muito assim, uma pessoa que toma muito medicamento, 5, 6 medicamentos durante anos, eu não sei se esse é o caminho, porque o medicamento, muitos medicamentos, vai interferir em si, e muitos deles interferem a ponto de ser, eu falei aqui, o paracetamol, é um medicamento de venda livre em farmácia, paracetamol é extremamente tóxico, né, tem uma interferência enorme aí no nosso corpo e alterações, vários, né, anticoncepcionais, esses benzodiazepínicos, antidepressivos, são indutores, né, aí a gente tem que pesar, vale a pena tomar esse medicamento com esse efeito adverso? O que a medicina faz, a ciência, né, da biomedicina faz? O raciocínio até onde que vale a pena eu tomar isso sabendo que vai ter esse efeito? Como que eu posso levar isso numa boa? Né? E quando a gente vai usar o óleo essencial, eu acho que o caminho é esse. Não é pensar que óleo é tóxico, faz isso, vai estimular, causa isso. Não, tudo faz isso. Se a gente for ficar só olhando o lado negativo, eu vou ter medo de comer uma salada, né? Não tomar um suco. Então, o que eu preciso? A gente precisa dosar, ter um equilíbrio, né? Por quê? Eu estou usando para quê? Qual que é o objetivo? E saber ter o equilíbrio no seu uso, né? Porque esse conhecimento de que os óleos essenciais fazem isso, faz parte de tudo, do nosso corpo. Vamos para o próximo aí, para a gente já está quase finalizando, viu? Então, é exatamente esse raciocínio aqui. Isso aqui é uma curva de biodisponibilidade. Por que eu coloquei essa curva? Porque quando você induz uma enzima e essa molécula é eliminada mais rápido, ele vai ter aqui, ó, concentrações, lê aqui, ó, mostra aqui, ó, concentrações subterapêuticas. Se essa molécula é eliminada aqui, ó, isso, se essa molécula é eliminada mais rápido, esse azulzinho aqui, ó, quem faz o curso de farmacologia entende essa curva, não entende? Quem é aluno aí está assistindo, responde aí, nessas turminhas aí que a gente teve, né? Porque no curso de farmacologia a gente ensina essa curva e mostra exatamente isso. Essa subida aqui azulzinha, essa curva aqui, ó, mostra aí, ó, subiu. Essa subida aqui é a molécula sendo absorvida, entrou no nosso sangue. Quando está descendo aqui, essa primeira curva é metabolização. Foi metabolizado, desceu. Desceu, foi metabolizado, isso mesmo. A partir daqui começa a ser eliminada para fora do corpo. Então, isso aqui é uma dose única, mas quando você toma várias doses, ele faz assim, ó, sobe, desce. Sobe, desce. Imagina, cada vez que você toma, sobe. Fica tipo assim, ó, tipo uma ondazinha, ó. Uma curva sinusoide, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, ó. Sobe, desce. Então, essa curvinha, se por acaso você metaboliza mais rápido, a dose vai ficando menorzinha, porque está descendo mais. Então, para a gente entender esse raciocínio de quanto que toma, quanto que é, do raciocínio de quanto que é eliminado, é para saber quanto que é terapêutico. Isso aqui é faixa terapêutica. O que é faixa terapêutica? Faixa terapêutica é a dose mínima terapêutica. Isso, aqui embaixo, dose mínima, a faixa que o Ian está mostrando. Aqui embaixo é a dose mínima terapêutica. E aqui em cima é a dose mínima tóxica. Então, esse valor aqui, ó, que faz efeito, mas não faz efeito adverso, é o que eu chamo de janela terapêutica. Então, olha o termo, o que é a janela terapêutica? Janela terapêutica é a quantidade de substância no meu sangue mínima que faz efeito até a quantidade mínima que me dá toxicidade. Eu preciso ficar dentro dessa faixa, dessa janela. Isso é janela. Para ficar dentro dessa janela, eu tenho que saber sobre eliminação. Se eu estou induzindo minha enzima, fazendo eliminar mais rápido, eu não vou chegar na dose terapêutica, não vai ter efeito. Se por acaso eu inibir minha enzima e metabolizar menos, aí vai ter mais substância que não vai ser eliminada, vai ficar lá em cima, vai chegar na tóxica.
Por isso que a biotransformação é importante, por isso que a gente tem interação de moléculas de óleos essenciais com medicamentos. O medicamento pode interferir no efeito do óleo essencial, não se esqueçam disso. Então, a pessoa que está tomando óleo essencial, tomando, que eu falo, recebendo, pode ser pela inalação, tá? Se ela está se tratando com aromaterapia e, de repente, ela usa um medicamento de farmácia, pode interferir no óleo essencial. Um interfere no outro. A questão é, como que eu estou usando? Eu tenho que saber como que eu estou usando, né? Quais são as enzimas que esses medicamentos? Essas enzimas, quais são? Tem tudo no livro do Tisserand. O Tisserand é uma referência nossa maravilhosa, que ele mostra as enzimas, a gente consegue isso, enzimas de medicamentos também, em livros de farmacologia, e os óleos essenciais, a gente tem essas tabelas prontas, né, nossa referência aí, uma das grandes referências nossas, no Essential Oil Safety, né, exatamente para saber como que ela é, para ela não ficar tóxica e ela ficar terapêutica. Oi, Ian, nós estamos quase finalizando aí, como é que tá aí? Tá ótimo, tá muito legal, muito interessante. Como eu falei no começo, eu acho que você tem um talento aí muito legal de explicar uma coisa que talvez a pessoa lendo fosse algo muito difícil, mas você tem uma didática muito boa e aí a gente consegue acompanhar aqui bem. Vamos concluir aqui, que daí tem umas perguntas aqui para a gente atender depois. Ótimo. Tá? Ótimo. Então, vamos lá, rapidinho, já está acabando. Então, pode passar para frente. A pele consegue transformar também, isso é muito importante, porque a pele, ela consegue, muitas vezes, por exemplo, o geraniol. O geraniol é uma molécula que ela não ela tem um potencial sensibilizante pequenininho, não dá para falar que ela não ela tem um potencial pequenininho, geraniol. Só que quando ela sofre a ação da CYP, ela se transforma em geranial, neral e outros geraniol e epóxigeranial, né? E essas moléculas, o geranial e os epóx, têm um efeito, têm um potencial sensibilizante muito grande. Então, muitas vezes você usa, por exemplo, palmarosa, um gerânio, né, na pele, e você pode ter uma reação aí, uma sensibilização, né, induzir uma sensibilização, porque as pessoas têm diferença na quantidade de enzima na pele. Tem pessoas que podem ter maior, isso é genético, né? Ela tem maior quantidade dessas enzimas na pele, então nela o geraniol dá reação, em mim não. Então tem essa questão individual. Vamos passar para frente. Né? Vamos lá, que a gente vai finalizar isso aqui. Né? O camazuleno mostrando aqui, né, que o óleo essencial de camomila, matricária, camomila azul, matricária recutita, ele tem um efeito de inibição de várias CYPs bem importantes, né, inclusive de vários medicamentos aí. Então, o uso da camomila azul, a matricária, tem que ser feita com muita cautela em pessoas que tomam muitos medicamentos, para ter cuidado com essa interação. Até mesmo quando, às vezes, a pessoa não toma, mas ela tem uma sensibilidade maior aí, a tornando mais susceptível aí, até alterações fisiológicas, na sua própria regulação fisiológica. Isso é bem importante considerar. Vamos para frente. Né? Esses aqui eu vou passar para frente, eu não vou falar muito não, por causa do tempo, mas só para mostrar aqui que a gente tem óleos que vão estimular, vai esgotar, e uma vez que eu esgoto a glutationa, que é a glutationa, no caso, é sintetase, né, o glutationa é um grupamento funcional. Uma vez que eu esgoto essa glutationa, eu posso ter intoxicação. E essa pessoa, ela tem maior possibilidade, maior probabilidade de ter, por exemplo, alterações, como alergias e outros processos, né? Então, quando a gente trata aí a pessoa para ter um equilíbrio, a gente precisa, inclusive, melhorar essa fase de ter toxificação, né, para o seu dia a dia. Né? Vamos passar para frente aí. Os óleos essenciais conseguem fazer isso, tanto para o bem como para o mal. Vamos passar, pode passar, Ian. Isso aqui é a questão da glicoronidação. Isso aqui é uma outra enzima, né? A glicuronidação, por exemplo, glicuroniltransferase, aqui é a glicuronitransferase, mostrando que 1,8-cineol, eugenol, estimula a glicuronitransferase, e várias moléculas também, né? E a glicuronitransferase é uma das moléculas mais importantes para a detoxificação do nosso corpo.
né, grande quantidade dos nossos hormônios, das nossas moléculas e de fármacos passam por essa enzima e precisam dela para serem eliminadas, né? E eu coloquei o gatinho aqui com minha filha, essa aqui é a Mimi, são minhas duas gatinhas aqui de casa, Ian, a Ana Maria e a Mimi, mostrando aí que nós temos diferenças com os gatos, né? A quantidade dessa enzima em pessoas é diferente de cães e é diferente em gatos. Né? Então, aí o cuidado e tratar uma pessoa é diferente de tratar um gato, é diferente de tratar um cão, né? E exatamente por causa dessas enzimas. Pode passar para frente, Ana, para a gente finalizar. Né? Aqui depois é uma tabela mostrando quais as moléculas de óleos essenciais e quais óleos essenciais que interferem nessas enzimas. Pode passar para frente. E aqui, para a gente fechar, a gente vai fechar aqui mostrando uma molécula bem conhecida, Ian, que é o linalol. E esse trabalho aqui é bem interessante, depois vocês entram aqui, vocês dão uma olhada nessa referência aqui. Mostra como que o linalol é transformado dentro do nosso corpo. Eu não sei se está pequena essa figura, Ian, ficou pequeno? Tá legal, tá tranquilo. Mas eu vou ampliar aqui. Né? Ótimo. Aqui, ó. Aí mostra o linalol aí. É só para mostrar as possibilidades de uma molécula. O linalol, olha para você ver, nós temos centenas de moléculas. Esse é só o linalol. O linalol, olha por onde ele pode passar, Ian. Olha, pessoal, pode passar por várias vias. Todos esses tracinhos aqui, ó, são possibilidades de vias diferentes. E de acordo com a via que o linalol passa, ele é transformado em moléculas diferentes. Olha aqui que loucura, né? Então, o linalol, por exemplo, ele pode sofrer glicuronidação, se transformando em conjugado glicuronídeo e vai ser eliminado lá pela urina. Ele pode ter uma metabolização total aí, metabolização intermediária, e acaba sendo metabolizado até gás carbônico, eliminado lá pela via respiratória. Ele pode ser, por exemplo, passar pela oxidação alicíclica e vai ser transformado aqui nessas moléculas. Então, o caminho de uma molécula de óleo essencial é diverso, né? Cada molécula pode passar por diversos caminhos como esse. Vamos para o próximo aí, para a gente ver. Aqui é o limoneno, mostrando que o limoneno ele é transformado em álcool perílico, aldeído perílico, por esses caminhos aqui, ó. Depois ele é conjugado, excretado na urina. E mesmo assim, a proporção e a quantidade dessas moléculas no corpo varia de acordo com o indivíduo, a espécie, o indivíduo, a situação, de acordo com o seu metabolismo ali, de acordo com o que ele come, com o que ele respira, com que medicamentos que ele toma. Então, as possibilidades são diversas aí. Pode passar para o próximo. Hoje eu não quero deixar ninguém dormir. Esse aqui é o metabolismo de primeira passagem, a gente já falou sobre ele, acabou ficando fora de ordem, pode passar para o próximo. Acabou. Corri no final aí, né, querendo deixar todo mundo aí acordado essa noite. Que isso, foi muito legal, muito bom, Gioconda, parabéns aí, muito legal. Deixa eu ver aqui o que a gente tem de perguntas, ó. A Isis está perguntando, existe algum levantamento bibliográfico dessas interações medicamentosas relacionadas às moléculas dos óleos essenciais? Medicamentos relacionados às moléculas... no caso, se existe trabalhos científicos, né, publicados. A gente tem vários trabalhos. A gente não tem o suficiente, mas tem. O que eu mostrei aí, por exemplo, do linalol é um trabalho científico, o limoneno é outro. Então, a gente encontra, né? Tem a pulegona, a gente tem bastante mostrando aí, inclusive, os isômeros são metabolizados diferentes. Tem trabalho mostrando aí os caminhos. Então, a gente não tem como a gente gostaria de ter, mas a gente tem alguns sim, né? Mas não tem o suficiente para a gente ter tanta segurança e conhecimento, né? O livro que você falou foi o do Tisserand, né? Isso, Essential Oil Safety. Uhum. Eu vou escrever. Hoje que tem mais coisas aí. O Tisserand e o nosso curso de farmacologia. Isso. Pessoal, para anotar esse aí, esse livro, pessoal, tem uma edição mais antiga, que é essa daqui, né? Essa edição é de 1995. Então, ela foi relançada agora, se eu não me engano, em 2013. Não existe esse livro em português, mas essa nova edição 2012. de 2012, né? Acho que possível,
a pessoa comprar pela Amazon, ou a versão impressa, ou então a versão digital, né? Eu mesmo comprei agora a versão digitalizada dela, para poder fazer o curso de Química, e realmente é um daqueles livros que quem quer entender essa parte de segurança, de metabolização, de química, a Bíblia, né? É o que a gente tem ali, onde ele condensou, reuniu todos esses principais artigos que já existem, né, Gioconda, para poder escrever esse livro. Então, ali é um ótimo guia para quem quiser consultar, né? Sim, a notícia boa é que a editora Laszlo deve lançar aí a tradução, logo, logo. Olha só. Não sei quando, mas estão prometendo aí. Muito bom. Só esperar, que aí vai ter em português, né? Uhum. Natália está perguntando o seguinte, eu acho que é uma pergunta legal que você pode dar a sua opinião, né? Os professores de aromaterapia geralmente divergem sobre a necessidade de pausas no uso dos óleos essenciais. Por exemplo, usar por até 14 dias e parar 7. De acordo com a farmacologia e a bioabsorção, o que é recomendado? Pergunta da Natália. Grato, Natália, pela pergunta. Pergunta ótima. Justo agora. Deixou. Mas eu tô com o coração disparado, acredita? Eu tava tão tranquila aqui, comecei a ficar nervosa aqui no final. Mas isso é uma coisa que eu falo muito na minha aula. Eu adoro essas polêmicas, adoro ficar com o coração disparado, viu? Pode fazer perguntas assim. Mas, deixa eu só beber o chá, que aí eu falo. É uma pergunta que resume o que a gente falou aqui, resume o que eu penso também, né? Só que, na verdade, não tem resposta. É o seguinte, esse protocolo de fazer 14 dias e parar 7, quando eu entrei na aromaterapia, eu fiquei, como eu vim da farmacologia, já era professora de farmaco, né, há muito tempo, eu fiquei meio achando estranho isso, eu fiquei meio sem entender. Eu falei, gente, de onde que é isso? Não faz sentido nenhum, Ian. Pela farmacologia, não tem sentido nenhum tomar 14 dias para 7. Inclusive, isso é ruim, isso é péssimo, né? Aí eu fiquei falando assim, gente, por que é feito? De onde que vem? E um dos professores meus falou que isso vem da fitoterapia. E como eu estou fazendo curso de fitoterapia no Nutracêutica com uma professora feríssima, né, a Josi, aí eu perguntei para ela, falei assim, Josi, ela tem várias formações, ela realmente é fera, isso veio da fito? Comecei esse ano a fazer essa pós. Isso veio da fito? Aí ela, não, Gioconda, não veio da fito, não. Então, assim, a gente vê alguns protocolos, a gente vê alguns livros, né, a gente tem que realmente tem que aprender com as pessoas que têm um conhecimento empírico, que usa dessa forma, no caso, a aromaterapia, né, às vezes, algumas pessoas podem usar extratos, mas segundo a minha professora não veio da fito. Então, a gente, assim, eu vejo que tem alguns livros que eu, né, sigo, esse protocolo. Só que pela farmacologia não faz sentido. Qual foi o raciocínio que eu encontrei, que poderia ser por usar isso? Primeira coisa, quando você fala 7 dias, o pessoal costuma usar janela terapêutica de 7 dias, né, Ian? Falar janela terapêutica de 7 dias é errado. Isso eu bato mesmo, não é errado. Você pode falar intervalo de 7 dias. Agora, janela terapêutica é um termo que existe na farmacologia e a gente não pode ficar usando o termo errado, porque aí você vai conversar com um profissional para trabalhar junto com outro profissional e ele não vai te dar fé, não vai Então, assim, não é janela terapêutica. Janela terapêutica é o que eu ensinei para vocês, mostrei lá atrás. Então, esse intervalo de 7 dias, por que eu imagino? Eu imagino que porque toda vez que você toma óleo essencial, até mesmo limoneno, timol, uma gota de timol, por exemplo, você pode, 1 miligrama, porque tem trabalho de 1,08 miligramas de timol, você pode ficar até 72 horas com esse timol no seu corpo. Então, assim, quando a gente toma óleo essencial hoje, amanhã, e depois, em certas quantidades, que você não sabe como que está sendo o metabolismo, você não tem doses estabelecidas, é feito de forma empírica. Talvez a experiência mostrou que, depois de 14 dias, o negócio vai dar problema. Então, por quê? Você imagina aquela curva, tomou, aí você está eliminando, tomou de novo, o que acontece? Ficou aqui em cima. Porque se você está tomando e não está eliminando, você tomou 1 miligrama. Se acumula 72 dias, só que você está tomando agora, está tomando outro, imagina. Uma gota tem 35 miligramas. Então, se você está tomando todo dia, você pode acumular. O acúmulo varia. O tempo que fica no corpo varia de acordo com a molécula.
Só que como não sabe, olha que você vê, você usa isso para qualquer molécula. O tempo de meia-vida de uma molécula pode ser 4 horas, outra pode ser 1 hora, outra pode ser 24 horas. O tempo de meia-vida depende de qual molécula que você está falando. E usar esse protocolo para todas as moléculas, para todos os óleos, é você ficar dando tiro no escuro. Então, assim, se você faz porque você tem conhecimento e experiência que você fez aquilo e não deu problema. Né, a gente confia nessa experiência, mas tá dando tiro no escuro, né, a experiência. Então, quando você faz esse acúmulo, o que acontece? Se você fica sem tomar, cai. Você percebeu que você vai dar um descanso e não tá entrando, imagina o seu balde. Todo dia você tá colocando, 14 dias você tá enchendo seu balde, e tá vazando a aguinha devagarzinho. Vai chegar um ponto que o balde vai acumulando. Aí você fica 14 dias sem colocar água no balde e continua vazando, vai diminuir. Só que é um raciocínio para mim que não faz sentido, por quê? Se você quer tratar uma doença, você quer a dose terapêutica. Se você está tratando no farmacológico, eu não estou entrando na questão energética. Entrar na questão energética, para mim, não faz sentido nenhum também. Aí, para mim, faz menos sentido. Aí, para que vai fazer isso? Mas é na farmacologia também. Então, você vai usar. Você quer a dose terapêutica. Aí, você está dando. Você vai ou dar tóxico, ou você vai cair. Então, assim, esse raciocínio, para mim, eu acredito que talvez para algumas situações específicas pode ser que sirva, mas usar isso como protocolo para tudo e todos, eu acho que isso é complicado. Eu acho que você tem que entender o raciocínio e fazer, eu vou fazer dessa forma por causa disso. Qual que é a explicação de fazer isso? Eu não sei se eu sou ruim de memória, eu nunca fui bom para decorar, então sempre eu precisei raciocinar em cima. E quando você vai raciocinar em cima desse protocolo, a única razão é, como eu não sei, então eu vou dar durante um tempo para encher, aumentar a quantidade no meu sangue. Aí eu vou ficar aí 7 dias sem. E mesmo, a gente vai ficar usando óleo essencial assim, gente, 21 dias para quê? Qual que é o objetivo para 21 dias? É uma infecção? Infecção precisa disso tudo? Então, vai ter que voltar depois? Infecção é complicado. A gente vai usar para qual o objetivo de usar o óleo essencial dessa forma? A gente tem um extrato padronizado, que é o Silexan, que é a lavanda, que ela tem a dose e você toma normalmente, você não fica 14,7. Então, porque tem estudos com a lavanda que você tem a quantidade, que no caso 80 miligramas e 160 miligramas, que a gente consegue o efeito e mostra os padrões. Né? Não sei se eu respondi. Sim, sim. Deixa eu ver aqui. Mais uma perguntinha para a gente concluir. A pergunta da Márcia. Quem tem insuficiência renal pode usar óleos essenciais por via inalatória? Pode. Só que aí tem que ver qual que é a insuficiência renal da pessoa, né? Então, insuficiência renal aí insuficiência renal quer dizer que já atingiu 75% da sua função renal, para ser considerada insuficiência, ela pode ter uma lesão e não ser insuficiente, né? O conceito de insuficiência é que chegou em 75% de lesão renal, da função renal, né? Atingiu 75%, tem só 25%. Então, agora tem que saber como que essa insuficiência está atingindo essa pessoa, como é que tá, e qual óleo essencial que você vai usar, porque nós temos centenas de moléculas, e qual a quantidade que você vai usar. Com certeza, essas moléculas vão interferir, sim, podem interferir, mas você tem que saber se essa pessoa está tendo problema na glicose, às vezes pode ter já alteração na glicose sanguínea ou não, pode ter alteração, né, o rim é responsável por várias coisas aí, como é que tá isso aí? Então, tem que ver o paciente. Né? Ingestão, aí você teria cuidado mesmo, talvez só se você tiver uma formação na área da saúde, que trabalha com prescrição, aí você poderia prescrever, sim, com esse conhecimento desse profissional, mas se você for como um profissional aromaterapeuta complementar, e trabalhar de forma complementar, talvez seja interessante você não abordar a insuficiência, você trabalhar amparando esse paciente nos seus aspectos emocionais, e nem precisa, para isso, usar grandes quantidades, porque pequenas quantidades esse paciente pode conseguir lidar com isso, né? E continuando, e novamente, qual que é o óleo essencial que você vai dar, né? Essa é toda a questão. Perfeito, maravilha. Gioconda, se a gente ficar aqui nas perguntas, vamos até amanhã. Acho que o pessoal gostou muito, de verdade mesmo. Estamos aqui agora com 315 pessoas aqui assistindo a gente nesse momento, né? Mas foram muito mais, e muito mais que vão assistir depois que a palestra estiver gravada. Então,
fico feliz também que as pessoas vão ter essa oportunidade de aprender sobre esse lado da aromaterapia, esse lado da fisiologia nossa, né? Mas de uma forma muito leve, de uma forma muito didática, como sempre é quando você traz esses assuntos. Eu sou grato porque aprendi bastante hoje e acho que também, de alguma forma, estou representando toda essa galera que está assistindo a gente aqui, agradecendo você. Parabéns por esse trabalho, parabéns pela dedicação, né? Por esse estudo seu. Fico feliz que cada vez mais as pessoas vão ter essas oportunidades e espero que Deus abençoe você aí também com saúde, com disposição para conseguir continuar aí nesse trabalho legal e conta com a gente aqui, tá bom? Grato mais uma vez. Muito obrigada, Ian. Obrigada a vocês aí. Espero que eu fiquei meio segura aqui, com medo de talvez. Mas e também ficar olhando para a tela assim, hoje eu fiquei meio. Mas agradeço muito. Vocês podem aí, depois, não sei se eu consigo ter acesso às perguntas, me procurem lá na Haralume. Eu vou lançar, Ian, agora o curso que eu te falei de aromaterapia para animais, né? Agora, e futuramente nós vamos lançar o curso de fisiologia e farmacologia. Então, chame lá na Haralume, pode mandar as perguntas lá, eu respondo aqui. E estou aí, só se precisar aí. Agradeço imensamente a você, Ian, isso aí, com a aroma, já é de casa, né? Já está no coração. E estamos juntos. Legal. Tamo junto aí. Muito obrigada. Boa noite aí para você. Tchau, pessoal. Até a próxima. Lembrem que dia 7 agora, daqui a 3 dias, hoje é terça, quarta, quinta, sexta-feira, tem o Conaroma Play, né, desse mês agora de agosto. 4 palestras inéditas aí para vocês. Vamos ter palestra do Felipe Musa, da Maria Aparecida. Vai ser bem legal. Então acompanha a gente aí no Conaroma, que a gente está sempre trazendo novidades. Quinta-feira também tem vídeo novo lá no nosso canal do YouTube. Então, estamos fazendo esse movimento aí. Em breve, como a Gioconda falou, temos um curso novo também chegando. Então, tem bastante coisa aí para você que quer aprender, quer ampliar seus conhecimentos sobre aromaterapia. Estamos aí trabalhando firme para poder proporcionar isso para vocês. Um abração, boa noite para todos. Ou bom dia, né? Se a pessoa estiver nos assistindo esse dia. E a gente se vê. Um abraço.